Deus, em Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. Nós vamos falar sobre as mensagens de Deus. Mateus capítulo 1, verso 18 adiante, diz o seguinte: Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, a quem chamarás Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que lhe fora dito da parte do Senhor pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhes ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, enquanto ela não deu a luz a um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra linda. Queridos, Deus tem as suas formas de se comunicar conosco. Deus tem prazer de se comunicar conosco, tem prazer de falar conosco. Isso é maravilhoso, quando a gente aprende a ouvir a voz de Deus, quando a gente aprende a ouvi-lo, quando a gente se mantém numa condição de poder ouvi-lo, né? É lógico que Deus espera de nós uma vida reta, uma vida justa, uma vida honesta, uma vida bem dentro dos seus padrões, bem dentro daquilo que Ele deseja que nós estejamos, né? Fugindo do pecado, com a nossa vida limpa, né? E ao mesmo tempo mantendo um relacionamento próximo com Ele. As formas de Deus nos falar são bem variadas. Primeiro, Deus nos fala através da sua palavra, da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, logo Ele fala conosco através dela. Na Bíblia, Deus nos ensina tudo o que precisamos para viver e crescer espiritualmente, né? Você pode encontrar na Bíblia a direção para todas as áreas da sua vida. Por isso, crie um hábito de ler a Bíblia e ouvir pregações para ouvir o que Deus quer te falar. Deus primariamente fala através da sua palavra, né? Antes de Deus criar um relacionamento com você, criar um relacionamento conosco, Ele vai falar através da sua palavra, né? É por isso que se faz tão urgente, se faz tão precioso, se faz tão importante que nós preguemos o Evangelho, né? Que nós falemos de Deus para todas as pessoas, né? Em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as condições, que nós falemos de Deus, né? Porque uma vez nós falando de Deus, abre a possibilidade de Deus falar com aquela pessoa que nós estamos falando. Uma outra forma que Deus nos fala é através da pregação da sua palavra, né? Aqui, quando nós chegamos aqui para falar, para trazer a mensagem do Senhor, o nome mesmo já diz, a mensagem do Senhor. Uma mensagem que é uma mensagem que não é minha, não é própria minha, é aquilo que Deus já colocou no meu coração
para eu transmitir para os irmãos. Então não é uma mensagem própria minha, é eu falando aqui aquilo que Deus quer que os irmãos ouçam e aprendam, né? E pratiquem, coloquem na sua vida prática, né? No seu dia a dia. Interessante que aconteceu uma certa vez, graças a Deus, hoje, eu e a irmã Cacilda, nós temos um casamento que eu louvo a Deus todos os dias pela esposa que eu tenho. Mas nem sempre foi assim. Nós temos 37 anos de casados, né? E teve um tempo que nós nos estremecemos, né? E foi justamente um tempo que eu era novo convertido. E um dia eu tinha retornado para Barreiras, a gente passou um tempo, a gente morava em Barreiras, passou um tempo em Salvador e eu tinha recém-retornado para Barreiras e nós, nesse tempo, a gente ficou meio zangado com ele. Eu vim para Barreiras zangado com ela. Mas aí eu fui na igreja, na primeira igreja batista. E nesse dia quem estava pregando era o pastor Sulimar. Eu nunca tinha visto o pastor Sulimar. Era a segunda vez que eu ia na primeira igreja batista. Eu nunca tinha visto ele, não conhecia, ele não me conhecia. A gente não tinha nenhuma intimidade, não tinha nada. Nem o rosto dele eu tinha visto vez anterior. De sorte que aí eu sentei lá no fundo da igreja e ele começou a pregar, ele começou a falar sobre família. Aí eu aqui pensei, né? Eu disse, o senhor está falando isso porque o senhor não tem uma esposa igual a minha. Aí ele falou, a sua esposa, ele respondeu lá no culto, a sua esposa, ela precisa ser bem tratada, precisa ser bem cuidada, precisa ser amada, e é isso que está faltando. Eu digo, esse cara está falando comigo? Aí eu pensei de novo, né? O senhor fala isso porque o senhor não tem uma esposa que o senhor não passa os problemas que eu passo. Ele respondeu de lá, os problemas que você passa, você tem que saber governar e tal. Meu Deus, está falando comigo. E assim foram várias vezes eu questionei e ele respondeu de lá. De sorte que eu saí de lá da igreja em lágrimas e fui direto, tinha um telefone público em frente lá à igreja, um orelhão, né? Eu fui lá no orelhão e liguei para ela e disse, amor, me perdoa, eu que sou errado, eu que estou errado e vamos consertar nossas vidas. Deus falou comigo e Deus me mostrou o quanto eu estou errado, né? De sorte que era uma pregação da palavra, o pastor lá não tinha nem, o pastor Sulimar não tinha nem ideia do que ele estava, do alcance que aquela mensagem que ele estava pregando ali estava tendo, né? E Deus falando diretamente comigo ali, através da pregação. Porque Deus fala, irmãos, Deus sabe, Deus nos conhece, Deus quer que a gente viva bem e feliz. Também Deus fala através dos louvores, né? Fala através dos louvores e determinada vez um pastor, que era um pastor itinerante, né? Ele fazia os cultos, né? Ia a cavalo, naquele tempo antigo, ia a cavalo, né? Fazendo os cultos e tal, e as pessoas ficavam esperando ali o dia que o pastor ia chegar para fazer os cultos, que a coisa não era como o dia de hoje, que você tem acesso fácil à palavra de Deus. Antigamente era mais complicado. E o pastor chegou na casa do irmão onde ele ia fazer o culto, ali estavam aquelas pessoas, várias pessoas, a maioria de não crentes, e a irmãzinha começou a cuidar do louvor, começou a cantar, né? A entoar o louvor ali, e no louvor ela começou a cantar um hino, o hino 222 do cantor cristão. Manso e suave Jesus convidando, chama por ti, por mim, eis que ele a porta te espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já,
e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. E ela cantou esse hino. De repente o Espírito Santo tomou ela cantou de novo. E o Espírito Santo continuou a ministrar no coração dela, e ela cantou o hino 3, 4, 5 vezes. E ali o povo começou a se quebrantar, e o povo começou a chorar, e o povo começou a se derramar diante de Deus. E de repente ela parou e disse: pastor, prega. E o pastor disse: eu não tenho mais nada que pregar. Já foi feito, já foi pregado, já foi falado. A única coisa que eu vou falar aqui é: alguém tem que entregar sua vida para Cristo. E todas as pessoas que estavam ali, não crentes, todos entregaram a vida para Cristo. Deus fala através dos louvores, irmãos. Deus fala através do louvor. O louvor é precioso. O louvor é precioso. Quantas pessoas muitas vezes são ministradas pelo louvor, pelo simples fato de ouvir um hino e se quebranta diante de Deus. Deus fala também através de outras pessoas. Muitas vezes Deus usa conversas com pessoas sábias para te dar resposta ao seu coração. Você está agoniado, você está passando por problemas, você está passando por situações e de repente Deus usa alguém, às vezes até o ímpio, usa alguém para falar aquilo que você precisa ouvir, né? E entrar na sua situação e mudar a sua situação. Deus fala através da vida diária, né? É importante que nós estejamos sempre atentos, né, a tudo que acontece no nosso dia a dia, ao nosso redor, porque Deus, Ele pode dar respostas a você daquilo que você precisa, através de uma frase de um livro, através de um filme, um post no Instagram, uma atitude que alguém toma, né, ou até a forma como o seu cachorro interage com você. É incrível. Deus Ele usa o que Ele quer. Certa vez eu estava naqueles dias, né, esgotado, né? E, meu Deus, o que é que eu vou pregar? E orava e Deus não me dava, e orava e Deus não falava aquilo que eu tinha que trazer para a igreja, e orava e Deus não falava. E de repente eu disse: você quer saber, não? Quando eu vou relaxar um pouco, vou relaxar, para ver se eu relaxando, depois que eu estiver bem, Deus fala comigo. Aí eu tenho um filme para assistir, O Conde de Monte Cristo, e fui assistir o filme. E quando foi passando ali as cenas do filme, teve uma cena que o Edmond Dantès, ele foi preso, né, foi levado para uma ilha, né, lá e jogado na prisão, e na parede da prisão estava escrito: Deus te fará justiça. Pá, aquilo saiu da tela da televisão e veio direto ao meu coração. Digo: é isso. E ali Deus falou comigo, e eu comecei a rascunhar a mensagem, e Deus falando, e aí foi uma mensagem tremenda que mexeu com a igreja, sabe, abalou a igreja, né? Deus fala também através dos pensamentos. A gente precisa parar, refletir, ter tempo para a gente parar ali sozinho no seu secreto com Deus, ouvir a voz de Deus. Deus quer falar com você. E a gente, muitas das vezes, a gente vive uma vida agitada o tempo todo, não para um instante sequer para ouvir Deus falar conosco. Mas Deus fala através do pensamento, Ele vem, Ele fala conosco. Ele fala também através de sonhos e revelações. Eu sou meio cético aquilo que quando alguém chega assim: Deus me revelou isso. Eu sou meio cético assim, eu fico meio pé atrás. Eu vou para a Bíblia para saber, para confirmar se aquela revelação é verdadeira ou não, né? Eu fico meio pé atrás. Mas Deus Ele te revela, irmão. Ele te revela o que Ele deseja, o que Ele quer, né? Se você estiver em plena comunhão com o Senhor, com certeza Ele vai falar, Ele vai revelar o melhor para a sua vida, né?
ou através de sonhos, né? Nem todo sonho é de Deus, mas o sonho que provém de Deus é aquele sonho que te traz paz ao coração. Você acorda, mesmo que você ali sonhou com algo difícil, com algo terrível, mas você acorda e sente paz no coração. Esse sonho é de Deus, né? Que tudo que provém de Deus gera paz. Tudo que provém de Deus gera paz. Então, você sonha e você sente o alívio. As revelações, quando Deus te revela alguma coisa pessoalmente, fala com você pessoalmente, você sente paz e sente segurança, né? E Deus, ele, aqui no texto, entrando para o texto que nós lemos, Deus falava com José, e a maneira de Deus falar com José era através dos sonhos, né? Foi a forma que Deus escolheu para se comunicar com José, mas isso era uma coisa particular de José, porque Deus, ele falava com José através dos sonhos, mas ele pode falar com você através de revelação, através do seu pensamento, através da palavra, através da pregação da palavra, da forma que ele quer, ele, de acordo com talvez até as suas características, ele chegue para você e fale o que ele deseja. E o mais importante de tudo isso aqui, que José, ele obedeceu em todos os seus sonhos, ele recebeu a direção de Deus para a sua vida, para a vida da sua família ali. E em tudo José foi obediente ao Senhor. Ele obedeceu a Deus em tudo. E por isso José teve sucesso em tudo aquilo que ele fez, que ele trabalhou. Nós vamos falar um pouco sobre as mensagens que Deus nos fala, né? E para que essas mensagens servem. Primeiro nós vamos entender que as mensagens de Deus nos dão a condição de fazer a coisa certa. Quando nós ouvimos o que Deus fala e nós prestamos atenção e aquilo vai ao nosso coração, nós temos a direção para fazer a coisa certa. Olha o que diz o verso 19 do texto que nós lemos. Diz assim: e como José, seu esposo, era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ele dará a luz a um filho, ela dará a luz a um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Na verdade, quando José, ele era noivo de Maria, ele, como diz assim, era desposado, né? Ele era noivo, ele ainda não tinha casado com ela, ele ainda não tinha coabitado com ela, ela era uma mulher virgem, e tudo, de repente, ela vem para José e diz: José, eu estou grávida. Aí José, e estou grávida, foi o Espírito Santo. José, peraí, moço, que desculpa é essa? Né? Que negócio é esse? É complicado. E a gente, fazendo um estudo mais acurado, né? Mais acurado dessa situação, lá nas bodas de Caná, a gente via Maria naquela ansiedade para Jesus fazer um milagre fazer logo alguma coisa. Jesus tinha completado 30 anos, pronto, já estava na idade sacerdotal, já podia fazer os milagres, e Maria naquela agonia para ele fazer o milagre, transformar a água em vinho, fazer alguma coisa ali para resolver o problema daquela festa que não tinha. E a gente vê nessa ansiedade de Maria a questão da vergonha que ela com certeza passou todos esses anos, né? Ela dizendo que foi quem concebeu do Espírito Santo, e os parentes, todas as pessoas ao redor dizendo: Maria, olha aqui, Maria, se sair leite eu acredito, né? Todas as pessoas duvidando dela e tal, e ela passando aquela vergonha durante 30 anos, né? Ali, por isso a gente entende a ansiedade dela de querer que Jesus fizesse o milagre. Mas chegando para José,
também, possivelmente, foi talvez o primeiro pensamento que José teve. Maria, comigo isso não cola e tal, mas tudo bem, eu não vou te envergonhar, eu não vou fazer você passar vergonha, eu vou sumir, eu vou cair fora, eu vou me mandar, porque aí as pessoas vão saber que foi eu que fiz o mal a você e caí fora. Então eu vou levar a culpa e vou deixar você de boa aí. Tá? Então, e José, ele fez isso. Ele simplesmente quis cair fora. Só que ele teve um sonho, né? E nesse sonho, o anjo do Senhor fez ele mudar de rota. O anjo do Senhor falou com ele, Deus falou com ele, né? E ele mudou de rota. A sua rota de fuga, agora ele retornou e assumiu Maria como sua esposa. Apesar de que a família, outras pessoas talvez não tivesse o mesmo, não tivesse dispensado o mesmo tratamento a Maria de amor, de carinho, de cuidado, em função de desconfiar e de não ter tido a revelação de Deus. Por isso que possivelmente eles maltratavam a Maria, né? Eles duvidavam, eles colocavam ela como uma mentirosa, né? Então, pelo fato deles não ter tido a revelação que José teve, né? E o sonho que o anjo fez José sonhar, o fez entender o privilégio de ser pai adotivo do Filho de Deus. Eu fico olhando uma coisa, né? Pai adotivo. José foi pai adotivo de Jesus. E isso é uma tipologia daquilo que Deus fez conosco. Deus nos adotou. Deus é nosso pai por adoção. Então, hoje eu olho a adoção como algo sublime. Quando nós adotamos uma criança, né, nós estamos imitando o que Deus fez com cada um de nós. Ele nos adotou, né, e nos recebeu por filho, por adoção, né? Mas o sonho que José teve, também teve uma outra coisa importante. O sonho fez com que José entendesse o projeto de Deus. Entendesse o projeto de Deus. O que é que Deus estava fazendo ali? O texto diz assim: porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ou seja, as revelações de Deus servem para nós entendermos o propósito de Deus. Por isso que é tão importante a gente aprender a ouvir a Deus. Seja através da palavra, seja através do pensamento, seja através do sonho. É importantíssimo, é fundamental nós estarmos orando e buscando de Deus as revelações de Deus para as nossas vidas. Porque se a gente não ora, se a gente não busca, se a gente ter a revelação dele, qual o propósito dele para as nossas vidas, a gente vai errar, a gente vai fazer errado, a gente vai ter que agir de acordo com o nosso pensamento, com as nossas ideias, e vai dar errado com toda certeza. Porque as coisas que dão certo nas nossas vidas são aquelas que vêm dos céus, né? Não aquela que sai do nosso coração. Até porque a própria palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, o nosso coração nos engana, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas contribuem para nós ficarmos enganados das coisas. Então, nós precisamos aprender a ouvir a Deus para descobrir o propósito, o verdadeiro propósito que Deus tem para a nossa vida. É lógico que Deus quer nos levar para o céu, esse é o propósito final, né? Ele quer nos salvar e nos levar para o céu. Mas eu falo de propósitos particulares, coisas, o que é que eu preciso fazer aqui, o que é que eu tenho que fazer, qual é o caminho que eu tenho que seguir e qual é o alvo que eu tenho que alcançar para agradar o coração de Deus. Esse tipo de propósito que eu falo, de sorte que é fundamental que a gente entenda, que a gente ouça e a gente entenda o propósito de Deus. As pessoas tem gente que passa a vida toda e jamais consegue entender
nem de onde veio, nem para onde vai, e nem o que Deus quer para as vidas delas. E isso se dá por falta de comunicação para Deus. A primeira forma, eu já falei aqui nesse instante, que a primeira forma da gente se comunicar com Deus é através da sua palavra. Por isso que Deus nos incita tanto a nós pregarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa chegar no sentido das pessoas, para que elas tenham a chance de ter um encontro com Deus e a partir dali Deus passar a falar aos seus corações. O ímpio, muitas das vezes, as pessoas comuns, elas não conseguem entender isso, elas não conseguem entender que Deus fala, e muito menos que Deus pode agir nas nossas vidas, dando a direção correta do que nós devemos fazer. Bem, segunda coisa, a mensagem de Deus nos traz segurança. Mateus, no capítulo 2, versos 13 e 14. E havendo ele se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e ali fica até que eu fale, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Levantou-se, pois, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. Bem, novamente Deus fala com José através de sonhos, né? Ele estava para acontecer uma grande tragédia na família de José, né? O filho que ele adotou e o filho da sua esposa, né, ia ser morto, ia morrer, né? O rei Herodes estava procurando ele para matar, né? Então estava previsto uma grande tragédia, e através de um sonho, através de uma mensagem de Deus, José pegou a sua esposa, pegou o seu filho e saiu daquele lugar, né? Muitos sofrimentos e lágrimas e dores chegaram àquelas famílias que estavam naquele local em Belém. Muita dor chegou ali, muita tristeza, muitas lágrimas aconteceram, mas aconteceram, sabe por quê? Porque a revelação de Deus, só quem teve ela foi José. Só José foi revelado, né? Se as outras famílias fossem reveladas, eles iam dar um jeito de esconder os seus filhos, de sair da cidade por um tempo, fazer alguma coisa. Mas por que José foi revelado? A José foi revelado e as outras famílias não. Porque José tinha comunhão com Deus. José estava de acordo com os desígnios de Deus. E Deus falou com José, né? O anjo do Senhor mandou que ele fugisse para o Egito, né? Ele mandou fosse para um lugar que ali ele tivesse segurança, não só ele, como também a criança. Interessante que Deus é tão perfeito, Deus é tão maravilhoso, que antes do anjo revelar isso para José e mandar que ele saísse para o Egito, os magos vieram e trouxeram ali presentes para Jesus, e trouxe ouro, incenso e mirra. Ou seja, trouxeram a condição para que José levasse a sua esposa e seu filho para o Egito, e ali ficasse o tempo que fosse necessário, com toda a provisão, não faltasse nada para eles. Eles tinham ouro, incenso e mirra para poder vender e se alimentar e cuidar bem da sua família, né? No Egito, a família está em segurança. Às vezes, Deus nos leva a algumas mudanças e nós não entendemos o porquê que o Senhor quer que a gente mude, que a gente mude a postura, ou mude de lugar, ou mude de pensamento, ou mude de ideia, né? Mas muitas das vezes, irmãos, para nos livrar das coisas ruins que porventura
possa vir sobre nós. Muitas das vezes, as mudanças que Deus pede que nós façamos, na nossa natureza, no nosso modo de entender, no nosso modo de ver a vida, muitas vezes Ele está cuidando para que nós não soframos mais adiante. Deus, Ele conhece tudo que vai acontecer em todos os tempos da história. Ele conhece, Ele sabe que se você continuar nessa trajetória que você está, vai tropeçar ali na frente, vai se machucar, vai sofrer, vai chorar. Então Ele pega e te leva, Ele te apresenta uma nova rota, né? Ele te dá o livre-arbítrio, te dá a livre decisão de você fazer o que você quer e bem entende, né? Se você quiser continuar indo nesse caminho, vai quebrar a cara, mas se você mudar o caminho, você vai ter sucesso, vai ter alegria, vai ter paz e vai chegar naquilo que Deus quer. A terceira coisa, as mensagens de Deus nos conduzem sempre para o melhor, né? Sempre para o melhor. Ainda capítulo 2, versos 19 a 21, que diz assim: mas tendo morrido Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino, a sua mãe, e foi para a terra de Israel. José sabia que ele estava no Egito ali por umas circunstâncias, mas o seu lugar era Israel. Ele temia os inimigos que poderiam causar dano, né? Mas o Senhor, primeiro, ele derrotou os inimigos e depois o Senhor o trouxe de volta. Trouxe de volta para o seu povo, para ele falar a sua própria língua, para ele viver os seus próprios costumes e ficar à vontade ali dentre os seus. As mensagens do Senhor servem para nos fazer reconstruir ou restaurar o que foi perdido. Muitas das vezes, Deus está nos falando, Deus está nos mostrando através das circunstâncias que nós que tivemos perdas, né? Às vezes perdemos algo que a gente queria muito, que a gente ama muito, que a gente gosta muito, que a gente muito quer, e a gente perdeu muitas vezes por circunstância, por comportamento inadequado, por desejos que a gente bota na cabeça, coisa que a gente bota na cabeça, e a gente perde o rumo. A gente perde o rumo. E Deus, Ele quer que nós voltemos. Se voltemos para Ele, que a gente esteja dentro da forma que Ele estabeleceu para nós, né? A forma de filhos de Deus, justos,